Estamos ao vivo, pessoal. Uma boa noite para vocês. Bom, não tem ninguém ainda, então quando chegar alguém eu falo. Léo, fala aí, Léo. Marta, Ju, vamos ver quem mais vai entrar. Boa noite, Marta. Cast... Renato. Renato já entrou. Santos Castiel. Promete, Léo, promete. Então vamos chamar o nosso convidado porque ele já entrou na live. Não vamos perder tempo. O quê? Fazer uma transmissão ao vivo com o Renato. Calma aí que eu vou te conectar, Renato. É. Estranho. Porque eu não. Renato tá dizendo que Renato não pode participar. É sério, gente. Será que a live de hoje vai babar? Não. Oxe. Oxe, Maria. Agora vai. Elton. Bem-vindo, bem-vindo, Elton. E aí, tudo bem, irmão? Tudo bem, Renato? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem, né? Tô ouvindo bem. Eu tentei botar o computador aqui para ver se eu fazia pelo computador, mas eu acho que não tá Sim. indo. Vou tentar aqui. Ah, foi. Tá me vendo bem? Peraí. Eu, calma, eu tô vendo teto agora. Foi. Tá um delayzinho. É. Acho que pelo computador não vai dar, não. Acho que pelo computador não vai, não. Ou Não. vai? É. Não tem problema, não. Vou desligar o computador, a gente. Vamos nós. Pronto? Tudo jóia, tô pronto. Você tá me vendo bem, Então, né? pessoal. Tá Show. assim. Tá. Tá bem? É Tem bom, mais? tá bem, dá pra ver legal. Tá, ok. Vamos nós, irmão. Bom, Renato, primeiro, obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Você é uma pessoa que ajuda muito a gente nas nossas criações e tal. E eu queria te agradecer por ter aceitado estar aqui nessa live com a gente. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão assistindo a gente. Ok, então vamos lá. Bom, meu nome é Renato Moraes, eu gosto de assim ser chamado, Renato Moraes. E eu, desde muito cedo, me vi um pouco diferente dos outros meninos, exatamente por essa sensibilidade, né, da arte, que até então eu não sabia. Eu gostava de poesia, mas também não sabia exatamente o que era gostar de poesia. Você repare que tem muita ignorância aí, né? Até que eu fui chamado por um grupo de teatro, muito novo. E E eu não entendia porque nesse grupo de teatro só tinha meninas. Os caras me chamaram. Eu falei, pô, por que esses caras estão me chamando? Mas eles diziam que eu era maluco, né? Ficava mexendo, brincando, ironizando. Já era um sátiro, né? Vamos dizer assim. E essa foi uma experiência maravilhosa. A partir dali, eu também gosto, não só pelo teatro, mas gosto por esse universo artístico. Né? E aí eu acabei fazendo letras exatamente pela influência da poesia. Então, eu sou formado em letras, português de literatura, e eu tenho mestrado em literatura brasileira, e fui avançando, né? Eu já participei de algumas peças de teatro como ator,
já dirigi algumas, tudo muito amador, né? Não passei exatamente por nenhum curso oficial, não. Tudo muito amador. E é bom usar essa palavra, né? Porque é feito por quem ama, né? Então, basicamente eu sou isso, né? Eu sou professor de literatura, eu sou mestre em literatura brasileira, já cursei em algumas universidades e estamos vivendo essa pandemia. Mas basicamente eu sou isso, apaixonado por literatura e apaixonado pelas artes de um modo geral, dança, escultura, pintura, e apaixonado por psicologia e filosofia. Maluco. Ah, só coisa boa. É. É, então, o que chegou primeiro, pelo que eu entendi na sua vida, foi o teatro, né? Foi. Exatamente a arte. Chegou primeiro. E aí, quando ele chega de uma forma avassaladora, né? Porque você tem, na verdade é a vaidade, né? É aquilo que você tá no palco, tá. Isso mexe muito, né? Com os meninos, as meninas, mexe com o ser, né? Mexe com aquele que tem a sensibilidade, né? De uma certa Sim. forma, e eu tinha, né? Então eu me sentia no teatro acolhido, entendi. E admirado. Eu acho que isso que era o legal. Eu nem era um ator na época, o protagonista, né? Na verdade, eu era sempre o herói. Acho que eles aproveitavam a minha voz, né? Essa voz que eu sabia variar a voz já desde criança. Então acho que eles aproveitavam isso, né? Voz de herói. Sempre fui herói da peça. Ah, então, eu vou começar aqui com as perguntas. Aí a gente separa algumas aqui para você. E a primeira, eu queria saber quais são seus autores favoritos. Pô, essa pergunta é mais difícil, cara, porque se você der uma passeada na minha biblioteca, tu vai ficar assim, pô. É difícil te dizer, né? Mas vamos lá. Bom, assim, como escritor, pode parecer estranho, que eu sou literato e apaixonado por literatura, pode ser estranho, mas como escritor, aquilo assim que eu tenho uma admiração profunda é o Freud. Eu tenho a Ah, obra completa dele e sou apaixonado, apaixonado. E eu não estou nem falando como psicólogo, porque eu não sou psicólogo, né? Eu pretendo fazer ainda psicanálise, mas eu digo, eu não sou psicólogo, mas é a paixão pelo escritor, como ele escreve, a sua simplicidade e profundidade juntos, né? Pode parecer paradoxal, mas a paixão pelas coisas que ele faz e que ele desenvolve, e aí é o ponto onde eu quero chegar, porque eu aprendi muito com ele, que é a sua honestidade. Ele diz várias vezes, em vários textos dele, não sei, o resultado deu errado, isso eu não tenho acesso. Então, olhar um homem grande como esse, né, um cachorro grande como esse, dizendo essas coisas, você fica assim, putz, esse cara não sabe, não é? Então, esse é o primeiro, mas aí eu li Vitor Hugo, como os franceses chamam, né? Os Miseráveis. Olha, eu passei um mês lendo, são 2.000 páginas, mas assim, é fascinante. Como eu chorei. Mas vamos lá, ó, Vitor Hugo, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, esses são os meus, né? Carlos Drummond, eu demorei a gostar, João Cabral, mas eu gosto muito do Carlos Drummond. Pô, Gregório de Matos, né, que fez parte muito da minha formação literária, né? Claro, Caetano Veloso, que é meu guia, né? É meu norte, é por onde eu fui, né? Caetano foi me levando. Ah, tá bom, porque são muitos, senão ia ser, vou citar muita coisa aí pra você. De tanta paixão, né? Porque eu falo nem com nenhuma soberba, não, é paixão mesmo, eu falo com paixão. já já a gente vai falar sobre Clarice Lispector. Ah, não, ok. Mas, por fim de curiosidade só, o que mais te chamou a atenção na psicanálise? Pô, isso eu trouxe desde criança, né? Eu tenho a mania, né, o hábito, a curiosidade de investigar as coisas, de saber o porquê, desde criança. Desde criança. Eu sempre achei que as coisas tinham uma explicação profunda. E só quem poderia me dar essas respostas, quer dizer, eu digo, são muitas buscas, mas eu digo, a religião poderia me dar essa resposta. Mas como eu venho de uma formação católica, ela não me deu. O catolicismo não tem por hábito explicar as coisas. Eu fui encontrar isso no kardecismo, mas não era a resposta ainda que eu queria. E
e eu só consegui entender melhor isso quando eu começo a estudar psicologia. E olha, foi por acaso. Eu tinha paixão pelo nome Freud, essa paixão pelo, que é uma paixão assim, pelas coisas intelectuais, né? Eu sempre fui apaixonado por isso, por esse universo intelectual. E aí uma professora, já na graduação, pediu que eu fizesse um trabalho sobre inteligência e percepção. Eu tinha uma amiga, além de freudiana, era psicóloga, e ela tinha a coleção do Freud, né, a obra completa. E ela me emprestou 2 livros, 2 tomos, e falou assim para mim, ó, aqui você vai achar inteligência, aqui você vai achar percepção. Pô, estudei pra caramba, estudei muito, eu li muito. E assim, e aí que eu falo, foi o meu primeiro contato com o escritor, com Freud, né? Que eu fiquei apaixonado por essa honestidade dele. Quando eu cheguei para fazer a aula, ela queria me dar 10 minutos. Eu falei para ela, pô, 10 minutos não dá. 10 minutos não dá nem para esquentar o clima. Brinquei com ela, né? Ela não gostou muito não. Aí ela me desafiou. Ela falou assim, olha, você dá a sua aula, se eu gostar, eu te dou mais tempo. Pô, não era soberba quando eu propus, disse para ela que não dava. Eu tinha me preparado. Eu achei até desleal dela. O tema era longo, pô, pô, Freud ali era de 40 a 60 páginas para cada assunto. Eu tinha me preparado. Então, pô, mas ela gostou da minha aula, eu dei 1 hora de aula, 30 minutos para cada, né? Então, ela pelo menos também foi honesta, entendeu? Então, isso eu achei legal. E ali foi o primeiro contato, né? E aí eu comecei, mais tarde, a passar pelos problemas da vida, né? Pô, que a gente passa. Eu comecei a perceber a aparição de erros recorrentes na minha vida. Falei, cara, isso vai ter que ter uma resposta em algum lugar, né? E a psicologia começa a me dar. E quando eu começo a estudar Freud, eu começo a ter algumas respostas. Depois eu faço terapia, né? Na verdade, eu ganhei alta agora com 3 anos de terapia, né? Fiz 1 mês na Barra, mas não consegui dar sequência. E aí por condições financeiras, né? Mas é uma descoberta. Cada passo é uma descoberta. É uma paixão. Desculpa, é uma necessidade de me conhecer, de olhar, voltar o foco para mim. Sim. É, das suas centenas de autores favoritos, é, quais, quais, qual ou quais deles é, te influenciou mais na sua prática artística? Olha, assim, o primeiro de todos foi o Caetano Veloso. E foi o Caetano porque o Caetano tem uma alma feminina e muito atrevido, né? Muito petulante. Ele coloca essa alma para fora, não precisa se travestir nem assumir nada, né? Até porque, se olharmos a biografia dele, ele foi casado com 2 mulheres, tem 3 filhos. Então, pouco me importa a questão da sexualidade dele, mas eu digo, essa feminilidade que ele coloca para fora, aquilo não só me encantou, eu era muito menino, né? Eu tinha uns 12 para 13 anos. Isso não só me encantou, como me fez reconhecer possuidor dessa alma feminina. E então ele foi o meu norte, como eu falei anteriormente para você. Eu começo a assumir essa alma feminina, que para mim é a essência da minha aula, da minha postura, da minha maneira de falar, uma certa educação, de uma certa raiva também, né? Às vezes até má educação, as explosões, né? Então eu começo a entender um pouco isso por conta do Caetano. Então esse é o primeiro Caetano, minha paixão pela música, pela literatura e pela poesia profunda, né? Do Caetano. Mas Clarice pela psicologia, né? Pelo existencialismo, essas buscas da filosofia, e Guimarães Rosa pelo alcance. Eu acho que esses 3 são os meus nortes. São os caras que me levaram mais longe. E se você quiser politicamente, Fernando Gabeira, né? Porque Gabeira, quando volta do exílio, e eu começo a ler muito Gabeira, me influenciou muito. Ele também assume um lado feminino que a mim muito me interessou na época, eu gosto disso. Você é uma pessoa que nos ajuda muito na criação, no desenvolvimento até dos nossos espetáculos. Foi assim com a Condessa, foi assim no ano passado com a Paixão não, com a Aprendizagem, né, de Clarice Lispector. E agora vamos falar um pouquinho dela, sobre o que, na sua opinião,
O que a Clarice Lispector trouxe de novo para a literatura brasileira? Ela trouxe um outro olhar para esse universo literário. A Clarice é uma feminista maravilhosa, poética. Eu estou chamando feminista poética para não querer mexer na questão da feminista política, que eu não gosto muito dessa palavra nesse universo. E digo mais, a feminista poética é mais profundamente política do que somente a feminista política. Sei que isso é polêmico, mas é a maneira como eu encaro isso. Então, primeiro, ela traz as personagens femininas delas para o centro, essa primeira. Personagens com uma nova técnica narrativa, preocupada mais com as questões internas do que externas. A Clarice vai dizer isso numa entrevista, nas últimas entrevistas dela, ela diz, alguém pergunta para ela como é que é a sua literatura, não tem pessoas que costuram para fora, eu costuro para dentro era o que ela dizia. Então a literatura dela é essa introspectiva, esse movimento para dentro. É uma literatura que, de cara assim, a Clarice... Eu tinha um professor, eu não vou dizer o nome dele por uma questão de ética, ele é um professor da UFRJ, eu acho que ele já está aposentado. E ele dizia em sala de aula, obviamente não em público, mas ele dizia em sala de aula que ele não conseguia ler Clarice. Olha, um pós-doutor maravilhoso. Eu era apaixonado por esse cara, maravilhoso mesmo. E ele disse, eu não consigo ler Clarice, eu paro na terceira página. Para mim ela é uma masturbação intelectual, era o que ele dizia. Escandalizava a gente, né? Mas ele não conseguia ler Clarice. Mas eu acho que a Clarice divide assim, exatamente o público, né? Os que de cara se apaixonam, se identificam e mergulham nisso, e aqueles que não conseguem, cara. Não conseguem, simplesmente. Travou. Não vai restabilizar. Ele tá rodando para vocês ou travou? Porque aqui para mim travou. Renato. Bom, gente. Desce. Bom, daqui a pouco ele volta. Teve uma queda de sinal. Mas vamos ver se a gente consegue reconectar. Ele ainda. Ah, não, já voltou. Tá aqui. Bom. Estamos aqui. Desculpa, eu acabei não acionando o Wi-Fi, perdão. Ah, sim. Tá me ouvindo? Ok, desculpa. Então, voltando. Então, eu acho que a Clarice divide esse público, né? Mas ela vai trazer de novo uma nova técnica narrativa. Essa técnica narrativa é uma técnica voltada para o interior, para uma introspecção. Essa introspecção é também uma sondagem psicológica. Isso faz com que a narrativa dela cause muito estranhamento. Você não entende exatamente como é que começa, se começa, não começa. O próprio romance dela começa com uma vírgula, e você fala, porra, como é que alguém começa um romance com uma vírgula? Não, o pior é que termina com 2 pontos, aí tu fica, porra, Pois é. entende? Então na prática do existencialismo, você vai entender que essa história narrada por Clarice, vamos botar pela autora, pela Clarice, ela já começou, Clarice está pegando apenas uma parte, não tem interesse no começo, como não tem interesse no fim. Ela vai encerrar a narrativa, como se a narrativa fosse o meio. Aquilo que em Guimarães Rosa se dizia travessia. Ora, na verdade, é a base do existencialismo, que o existencialismo vai dizer assim, era o chamado existencialismo ateu. Mas por que ateu? Porque não crê em Deus? Não, pouco importa crer ou não crer em Deus. É que o existencialismo ateu era assim, eu não estou interessado no que vem antes, de onde eu vim, nem para onde eu vou pós-morte. Eu estou interessado só na existência. Esse era o princípio do existencialismo. A filosofia, a literatura da Clarice Lispector vai nesse bojo, né? Eu acho que vai além, mas ele vai nesse bojo. Então ela traz isso tudo muito novo para nós. Nós não tínhamos escritores assim. Nós temos alguns lapsos em Machado de Assis, da introspecção. Você vai ter
já uma brincadeira ali com o Mário de Andrade, com o Oswald. Eu estou falando do Oswald da prosa, mas a Clarice, quando chega, é avassaladora, né? Ela era estranha, as pessoas não queriam publicá-la a princípio, né? Até ser o que é, né? Que é de Foi? uma complexidade tamanha, né? Que as pessoas É, acabam se espantando. muito, muito. O É, Rafael, depois eu queria que tocássemos mais à frente, continua com o sim, seu roteiro, para que tocássemos exatamente como é que nós podemos voltar isso para o teatro, né? Fazer essa sim, relação depois. Mas toca a sua com bola que certeza, estamos aqui para isso. com certeza. A próxima pergunta é relacionada a teatro. Se você fosse um autor de teatro, qual seria e por quê? Bom, eu já escrevi uma peça, já atuei nela, inclusive, eu já escrevi um sketch, né? Eu já tenho essa experiência com teatro, né? Em 2007 estreamos um espetáculo e foi até 2008. E eu escrevi, né? E, inclusive produzi, foi uma experiência bem legal. E fora essas participações com sketch, né? Eu sou apaixonado, eu queria voltar esse ano. Esse ano nós tínhamos a promessa já confirmada pela direção da escola de montar uma companhia do SEIB, né? Companhia Cia SEIB, aos moldes da Cia Pellegrino, aos moldes. Eu sou muito amigo da Jordana há muitos anos e a formação dessa companhia era absolutamente inspirada nela e em vocês. É inspirada nela. Eu queria naqueles moldes. Eu cheguei até a me aproximar muito do Wanderson e do Levi. Levi, inclusive, veio à minha casa, tomamos café. Inclusive, chamei ele outras vezes, né? Eu quero também que vocês venham, você, Rafael, que a gente possa fazer aqui um café teatral, para que a gente Com possa certeza. conversar mais sobre isso. Esse ano me parecia um ano muito promissor, porque tínhamos muitos projetos, né? A companhia Pois era é. uma delas. Eu propus ao Levi que fizéssemos um workshop com vocês, somente sobre Clarice Lispector. E aí eu pedi a ele pelo menos umas 5 horas, que pudéssemos dividir em 2 dias de 2 horas e meia. Mas, assim, eu tenho uma paixão muito grande pela temática do amor, né? Essa temática dos relacionamentos. E aí a minha peça chamava-se exatamente Uma História de Amor. As outras foram sketches, né? Sempre voltada pela questão da introspecção, sempre. Eu acho que é a minha praia, de falar olhando para dentro. Pouco importa o fora. Aliás, o fora é só um mote para entrar. É isso. E o que é o teatro para você? Pô, essa pergunta é. Pois é, né? Você sabe que hoje de manhã eu estava estudando a literatura grega, passei pela tragédia e pela comédia. Estava só dando uma namorada, assim, pra esses caras. Pô, então, é a mesma pergunta que a gente tenta responder o que é a arte, né? Como é difícil, né? Aí se você pegar cada autor, né? Eu digo, mesmo os filósofos, os teóricos, eu não estou falando nem dos artistas, né? Eu digo os escritores, que vão para outra área, não a área científica, né? Da pesquisa. Mesmo assim, você vai perceber assim cada um com um ponto de vista muito bonito e muito interessante. Olha, o teatro para mim é uma maneira de olhar o homem, de olhar a vida, de olhar o sentimento. É uma maneira de fazer o público ver-se a si mesmo que seja em situações mais fabulosas, mais ficção científica que for, mais surrealista. Eu acho que é sempre uma maneira do ser humano voltar a ele mesmo. E mais do que isso, eu acho. Eu vejo o teatro mais até do que a literatura nesse aspecto, mas num aspecto plástico, né? A literatura é num outro aspecto, mas num aspecto plástico, eu vejo o teatro como um grande espelho, capaz, mas um espelho não físico, né? Um espelho portal, capaz de fazer o homem ver-se a si mesmo e mergulhar em si mesmo. Isso é uma forma também de religá-lo a Deus. É assim que eu vejo o teatro. Você disse pra gente que
já dirigiu e já atuou, né? Além de escrever. Para você, no que você se enxerga não fazendo melhor, mas o que você prefere? Atuar, escrever ou dirigir? Não, atuar eu sou muito ruim. Eu acho que eu sou. Atuar não dá, não dá, não. Embora assim, às vezes eu até gostava, gosto, mas eu acho que eu não. Eu tenho talento, mas eu não tenho a educação, eu digo, científica do teatro, né? Me falta isso. Eu acho que eu não arriscaria atuar, não. Escrever eu amo, eu escrevo, amo, amo. Escrevo mais poesia e conto. Teatro poucas vezes fiz isso, mas escrever. Dirigir eu amo também. Eu acho que ficaria entre direção e escrever. E o que te chamou a atenção para fazer o teatro? Então, a princípio nada me chamou. Quem me chamou foi a diretora da escola. Os meninos não queriam participar, era uma escola meio elitista que eu estudava. E sabe, quanto mais elite, né, os meninos mais dificuldades com a sexualidade eles têm, né? É impressionante isso, né? Como é que os meninos são travados e as meninas mais soltas, mais corajosas, né? Então, a diretora só conseguiu reunir mulheres para fazer uma peça. E olha que era um teatro para lugar de 500 pessoas em Santa Cruz. Mas ela queria homens e os meninos não. Até que uma das meninas falou: Ó, chama o Renato. Chama o Renato. O Renato é maluco. Foram lá me chamar. Eu topei na hora, mas eu virei para ela, também com coragem, com medo, virei para ela as duas coisas. Virei para ela e falei assim: cara, eu nunca fiz teatro, eu não sei nem o que é isso. Ela: não, fica aqui que nós vamos. O tratamento com você é nosso. Porra, foi maravilhoso. Na verdade, foi o teatro que descobriu. Né? Na verdade, eu fui chamado ali. Dali, quando eu faço graduação, quando eu estou fazendo a graduação no Pedro II, alguém me indicou para Ramos. Nós fizemos no Planetário da Gávea. E era Por Falar de Amor, era uma concha de retalhos, de várias peças. Eu fiz um IUP, Eu Sei Que Vou Te Amar, um homem, né, muito masculino e apaixonado por uma mulher. E é interessante isso, né? Porque eu que tinha uma alma feminina, né, começa a assumir um outro lado que eu achava feio a princípio, mas que depois eu descobri tão belo quanto, né? O homem é muito bonito, né? Eu digo. Então hoje eu entendo melhor essas figuras. Mas entenda, quando eu digo homem feio, é o machista, né? É o hipócrita, o mal educado, o grosseiro, o que só pensa nele. Isso eu sempre me afastei disso. E aí, esse homem do teatro, essa personagem, que é do Arnaldo Jabur, porra, ele era um homem educado, apaixonado, sensível, né? Pô, foi maravilhoso fazê-lo. Eu usava brinco na época, eu tirei o brinco, nunca mais consegui colocá-lo de volta. É a personagem que me influenciou. Tem noção? Comecei a usar preto. Sério. Eu fiz. Foi uma experiência maravilhosa. Depois não parei mais, mas aí fazia assim, né? Coisinhas, coisinhas sempre que partiam de mim, né? Nunca entrei exatamente numa companhia, não. É isso. Uhum. Como você vê a relação da literatura com o teatro? Ah, chegamos onde eu queria, né, que a gente chegasse. Porque se você colocar assim no patamar das coisas, eu sou um homem de letras, né? Sim. Mas isso não impede nada, né? Então vamos imaginar assim, cara, só faz teatro quem é de teatro. Será que é assim? Só faz teatro quem é de teatro? Se assim o for, só faz poesia quem é literato, né? Mas e literato de formação? Não é? Carlos Drummond de Andrade era farmacêutico, já deu merda, né? Não? Machado de Assis não era nada, né? Aspas, né? Porque ele cursou equivalente à quarta série. Aí fudeu, tem que tirar Machado de Assis. Guimarães Rosa era médico. Entende o que eu estou querendo te colocar? Não, cara. A arte, aí eu estou falando agora de um modo geral, cara, é do artista. Seja ele quem for, venha ele de onde vier. Eu gosto muito do Ratatouille por isso, né? Lembra do Ego? Quando ele vai fazer a crítica, não sei se você assistiu essa animação, mas quando ele vai fazer a crítica, ele ficava revoltado com o lema do Gusteau, né? Que dizia, qualquer um pode cozinhar. Porra, tá maluco? Né? Ele tá falando da cozinha gourmet, né? Da cozinha de elite, como é que qualquer um? E aí o Ego, no final, assume, né? Pô, agora eu entendi, né?
Claro que qualquer um pode cozinhar, porque o bom cozinheiro pode sair de qualquer camada, né? Inclusive um rato, né? Metaforicamente, né? Então, o grande artista pode vir de qualquer lugar. É a primeira coisa que eu queria colocar. A relação literatura e teatro é sempre... A relação da literatura com qualquer arte é sempre muito intensa. Mas eu diria mais que a relação não só da literatura nem do teatro, mas a relação das artes. Sempre você vai ver uma arte se referindo a outra, uma arte se referindo a outra, uma arte influenciando a outra. Pô, quantas peças você conhece que ou saíram de romances, né, ou transformaram-se depois em romance? Contam que José de Alencar escreveu uma peça que foi proibida pelo rei. Ele falou, tá legal, tu vai proibir? Eu escrevo um romance. Aí escreveu Lucila. E aí o rei não tinha censura para o romance, tinha censura para o teatro. Aí não conseguiu fazer nada, né? Entende? Agora, então, peraí. A origem, a gênese era o teatro. E ele transforma aquilo em literatura. A relação é muito intensa, muito intensa. Eu acho que uma influencia a outra. Uma influencia a outra o tempo todo nessa relação. Por exemplo, o teatro de Brecht, né, eu estudei um pouquinho, não estudei muito. Estudei tardiamente e por conta própria. Mas ele é pautado todo no marxismo, né? Não é um teatro do encantamento. Ele não quer catarse grega. É revolucionário. Ele não quer. Ele quer ação, pô. Ele não quer um encantamento plácido do ser sentado lá, do burguês, sentado no teatro assistindo uma peça, encantado, chorando, rindo demais. Não, ele quer ação. Ele quer que você saia do teatro e modifique a sociedade. Então, e Brecht era poeta, né? Então aí, o poeta, diretor, escritor, um revolucionário maravilhoso, maravilhoso. Olha como é que a relação é o tempo todo ali, né? Você pega Sartre. O Sartre é filósofo de formação, literato, porque escreveu romances. Eu li A Idade da Razão, é maravilhoso, maravilhoso. Mas era autor de teatro, tem 4 paredes. Eu ia até ler hoje de manhã também, acabei não pegando. Eu tenho 4 paredes. Bom, aí você pega Beckett, o Teatro do Absurdo. Pô, ele está pautado num pós-guerra, né, num universo caótico. A gente está vivendo essa pandemia, daqui a pouco vamos viver a pós-pandemia, né, que também vai ser caótico. E que arte vai surgir daí? Né? Eu já sei que tem memes, que tem já alguma coisa brincando com a pandemia. Por que não uma peça de teatro? Por que não os novos escritores agora não podem pensar e colocar já, pós-pandemia, né, no palco, uma reflexão profunda sobre esses nossos tempos? Né? Então, para a gente não alongar muito, mas eu dizer para você, é sempre muito intensa essa relação, muito. O teatro pode ganhar muito com a literatura, muito, muito. E a literatura pode ganhar muito com o teatro. Tudo vem daquele que é capaz de captar e beber isso. Então, dos atores, dos diretores, eu acho que principalmente dos diretores, para ir levar lá para os atores, dos escritores, dos pensadores, dos artistas em geral. A relação é muito intensa, é sempre harmônica, eu diria. Na sua visão, falta alguma coisa entre a literatura e o teatro? Vamos falar do nosso país, né? Falando do nosso país, primeiro, esse país é um país precário, né? Desculpa entrar na política, mas um país tão rico, né? Nós somos, sei lá, 11ª economia. Por que a gente é tão pobre de alma, né? Tão pobre de espírito, tão pobre tão pobre. Agora, olha como é que é paradoxal, é pobre de cultura, sendo riquíssimo em cultura, né? Quer dizer, ele é pobre de cultura porque ele não dá valor, porque ele não reconhece o valor da cultura que ele tem, da capacidade dele. Então, eu toquei num país para dizer para você que o que falta é assumirmos a arte, tanto a literatura quanto o teatro, nós brasileiros, nós políticos, governadores, né, os que mandam nessa nação, assumir não só a ciência como a arte, ciência que eu falo por questão de pandemia, como um valor capaz de transformar a sociedade, de transformar o homem. Se os nossos governantes entendessem isso, a maneira como entendem os nossos escritores, os nossos diretores, os nossos atores, iluminadores,
eu acho que estaríamos num patamar muito melhor, muito melhor. Então falta incentivo, falta apoio, né? Faltam lugares, né, para que a gente possa executar essa arte, né? Falta preço acessível, né? Falta incentivo, compreensão para que as pessoas entendam que a arte é sempre um universo para se ganhar, nunca para se perder. A gente tá muito mal disso, né? Falta muita coisa. Agora, nós temos tudo. É como se nós tivéssemos uma terra fértil, temos, só plantar e colher. Mas precisa plantar e colher. Precisa regar, né? Pô, então, plantar, regar, cuidar, exatamente, Rafael. Só antes de continuar, vocês que estão assistindo, se quiserem deixar alguma pergunta aí nos comentários, por favor, deixe que Renato vai fazer questão de responder com certeza. Ah, tô aqui para isso. E tô gostando muito, tô bem à vontade. É a primeira live que eu faço. Ah, é? É a primeira, tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Até porque eu tenho uma paixão grande por vocês todos, né? E é uma paixão que na verdade é uma extensão daquilo que eu sinto pela Jordana. E aqui é uma homenagem clara, uma declaração de amor ao vivo por ela. Sobre... Agora, poema, né? Você é um cara que gosta de escrever. Você se considera um poeta? Sim, deixa eu te contar desde o comecinho. Criancinha, eu ouço muitas vozes, né? Tem uma galera aí que fala comigo desde que eu me entendo por gente. E eles só me chamam de poeta, não me chamam de Renato. Nunca me chamaram de Renato, só poeta. Ou às vezes quando vão dar um esporro já ouvi Renato sim, é verdade. Mas só poeta, poeta, poeta. E eu não entendia. Não entendia por quê. Eu não escrevia. Muito criança, né? Bom, aí comecei a tomar gosto, mas ainda assim não me considerava. Só era chamado de poeta. Até que eu trabalhei numa faculdade, uma professora de inglês, Simone, hoje é muito minha amiga. Um belo dia, do nada, nós nos conhecemos, havíamos nos conhecido há pouco. E ela me chamou, poeta, vem aqui. Eu olhei para a cara dela, porque ela falou com uma voz igual às vozes que me chamam. E eu perguntei para ela assim, cara, por que tu tá me chamando de poeta? Ela, além de ser uma professora de inglês, ela estudava análise do discurso. E ela falou assim para mim, porque você é poeta? Eu falei, você não leu nada do que eu escrevi, você nem sabe se eu escrevo. E ela me disse, é verdade, mas é o seu discurso, a maneira como você fala, como você usa as palavras, você é muito metafórico, e foi falando outras coisas, né? Eu falei, olha que filha da puta. E assim, para agora respondendo para você, eu consigo ver palavras, eu consigo colocar na tela da minha cabeça um quadro azul marinho e as palavras aparecem em branco, eu consigo enxergar o esqueleto das palavras. Isso é a característica do poeta. Dizem que os artistas plásticos, isso é uma comprovação científica que eu vou te falar agora, eles têm um olho diferente daqueles que não são. Eles conseguem ver matizes de cores que as pessoas, aspas, normais, comuns, não conseguem. Só os artistas plásticos conseguem disso. Então, alguém que tem essa capacidade visual tem que ser aproveitado para ser um artista plástico. Os poetas são assim com as palavras. Eu assumo. Pode ser que eu seja um poeta de merda, mas eu assumo. Sou poeta, entendeu? Sim. E para você, o que é ser poeta? Então, eu acho então, assim, todo artista, a diferença dele para aquele que não é artista é o olhar diferenciado para aquilo que é comum a todos. Então, aquilo que é comum a todos, o artista não olha de forma comum. Ou seja, essa coisa, vou chamar de coisa, não se apresenta de forma comum para o artista como se apresenta para as outras pessoas. Essa é a primeira coisa. Então, o artista é aquele que olha para as coisas de uma forma diferente das outras. O artista e o poeta é aquele que tem a sensibilidade, no caso específico do poeta, a sensibilidade para a palavra.
para a música da palavra, para a rosa da palavra, como fala Caetano, para o silêncio da palavra, como fala Caetano. Repare que eu estou personificando a palavra, porque é assim que o poeta enxerga. Todos eles, e dão depoimentos muito próximos do que eu estou te falando. Então, o poeta é isso, é que vê o esqueleto, a alma e as coisas da palavra. Agora, não sei se você vai me entender, porque quando eu estava formulando a pergunta aqui, nem eu me entendi muito. Mas inspiração, um estado ou algo momentâneo que vem do nada? As duas coisas, as duas coisas. O estalo e às vezes você... Então, aí você pode captar uma coisa assim que, pô, isso aqui dá poesia. Isso aqui dá para eu... Eu vou te contar uma historinha rápida, pode? Pode. Pode? Eu tenho uma amiga, né? Que na verdade é a grande paixão da minha vida. E em 2017, conversávamos muito pelo WhatsApp, ela gravando áudios. Eu já moro sozinho há algum tempo, né? Então eu comecei a botar a voz dela numa caixinha de som e a voz preenchia a minha casa como se minha casa tivesse gente, né? Era uma maneira que eu tinha de trazê-la para mim e deixá-la na minha casa, né? Eu contei isso para ela, inclusive. Então, eu falei, cara, ainda vou escrever sobre isso, né? Como se eu estivesse materializando a voz dela. Sim. Entende? Ora, o poema já estava dentro de mim. Passado uns 2, 3 anos, não sei se foi em 18 ou em 19, eu faço. Acho que foi em 19, foi o ano passado, eu escrevi Confete, que é o nome do poema. Eu estava aproveitando o mote do carnaval, que começou a propaganda do confete biodegradável, né? Aqueles confetes veganos, brincadeira. Eu digo confete politicamente correto, né? Que não contaminava o meio ambiente. E aí me veio essa ideia, né? E eu vou recitar um pedacinho do poema para você, que é assim: tomei para mim a tua voz do áudio que me enviaste. Nas minhas mãos, a tua voz adquiriu peso, corpo, cor. Com a lâmina lírica da minha língua, triturei a tua voz e ela virou confete. Das partículas furta-cor, a tua voz confetizada, salpiquei a minha casa, a minha cama, a minha roupa. Ora em mim, no que visto e onde habito, as lâmpadas sonoras da tua voz carnavalizam a minha janela, o meu black tie, o meu perfume. Percebe? Veio dessa inspiração. Então, pode ser um mote e pode ser aquilo que te acorda de noite, né, cara? Quantas vezes eu tô deitado e começa as vozes, ó. Eu não consigo dormir, não tem condições. Aí eu abro. Ó, essa pessoa mesmo que eu recitei o poema e fiz para ela, sábado agora, passado, né? Não consegui dormir. Me veio uma ideia, a gente tinha conversado há pouco, eu escrevi e mandei para ela 5 horas da manhã. 6 horas ela me responde: você passou a madrugada escrevendo? Passei. Mas é isso, as duas coisas, Rafael. Sim. No final eu ia até te pedir para recitar alguma coisa sua, mas Mais já fácil, foi. tem outras, tá bom, tá bom. Tá bom. Tem uma pergunta aqui do Léo. Teria nossa cultura de negar a morte um dos principais motivos para essa falta de autoconhecimento e apreciação da vida através da arte? Pô, profunda do Léo, né? Profunda. Léo, eu acho que tem muito a ver. Eu vou digredir um pouquinho, tá? Porque nós somos de uma formação judaico-cristã que torna pecaminoso o sexo, né? Feio, sujo, e que também tem medo e pavor da morte, infelizmente. Não só medo e pavor da morte, como medo e pavor dos mortos, né? E isso é absolutamente paradoxal para uma religião, né? Religião nada mais é do que a religação com aqueles que já foram e com o divino. Então, eu creio que esse medo, esse pavor, esse desconhecimento faz de fato com que percamos muitas riquezas, né? Muitas riquezas. E uma delas é ver também na arte
uma fonte de terapia, né? Eu não gosto muito dessa palavra, porque ela pode cair no pejorativo, pode cair no autoajuda. E não é isso que eu estou querendo dizer. Mas de ver a arte como um reflexo e como uma reflexão da vida como um todo. Toda vez que falarmos de vida, a palavra, ela traz nela, inserida nela, morte. Nada é eterno. Entende? Então, quando eu falo de vida no tempo presente, no contínuo, no sendo. Mas porque ela está o tempo todo cercada de morte. Então, se nós tivéssemos essa educação, que ela pode ser buscada e aprendida, e captada e apreendida pela arte, teríamos uma relação diferente com a morte, diferente com a religião, e vou dizer mais até, diferente com outra doença, que é a doença do século... A doença do século XX é o estresse, né? Mas a do século XXI me parece que é a depressão. Eu, há pouco tempo, janeiro agora, recebi uma mensagem pelo Instagram de uma ex-aluna minha de 2017 anunciando a morte de um amigo dela, da sala dela, ou seja, o rapaz não tem 20 anos, 21 anos, entre 20 e 21 anos, bonito, classe média, tinha condições, se matou. E ela estava me comunicando que ela dizia assim para mim, ele amava as suas aulas. Olha, eu chorei, mas eu digo, e ele era bonito, um rapaz bonito. Ele era muito amigo de uma outra aluna, e eu dizia sempre, eu via os dois juntos, eu não sei se eles ficavam, né? Também não me interessa, mas eu brincava com ele, eu dizia para ele assim, eu vou roubar a Dora de você e vou casar com a Dora. Eu ficava brincando. E aí eu ligo para ela, para a Dora, e ela confirma, né? Triste. Eu acho que um rapaz desse, um dos tratamentos, no bom sentido da palavra agora, né? Não, nada é a arte. Poderia salvá-lo, creio eu. Estamos quase encerrando, mas eu fiquei prestando atenção no que você estava falando. Acabou me fugindo uma pergunta que não estava aqui no papel. Eu não queria encerrar agora porque o papo tá bom. Mas enquanto você vai falando a última coisa anotada aqui, eu vou lembrando mais um recado. Um recado pro pessoal aí em casa. Vamos. Deixa eu só te contar uma outra coisa do workshop que nós faríamos. E vamos fazer, porque eu creio também que essa pandemia vai passar, não sei quando. O Antunes Filho, que é um diretor famosíssimo de teatro, inclusive me foi apresentado os últimos videoaula dele, né, pelo Levi. E eu fiquei assim, abismado com ele. É um intelectual de um nível altíssimo, né? Um artista, um homem muito sensível para isso. E ele falava para alguns atores para falar com a nuca. Aí, entenda essa. A fala de vocês tem que vir da nuca, não da boca. Cara, como é que você vai traduzir isso para um ator? Os atores dele, creio eu, da companhia dele, estavam no nível dele e entenderam o que ele falou. Mas vamos botar agora para nós, para o nosso trabalho lá de... Eu já até me assumi, né, com um de vocês, né? Uma aprendizagem é o livro dos prazeres. Eu vou tirar lá as 3 personagens centrais, né? Ulisses, Dora e aquela narradora, né? Que fica oscilando entre narradora e Clarice Lispector, né? Júlia, Larissa, Rafael, né? Isso. Vocês eram a base toda do romance, da peça, né? Transformada em peça. Então, vamos imaginar que o diretor diga para vocês, cara, eu não quero que vocês falem com a boca, quero que vocês falem com a nuca. Como é que eu traduzo isso? Rafael, você saberia entender o que o diretor quer dizer com isso? Olha, assim, iria intuitivamente. Tá. Então, deixa eu te colocar agora, não como o Antunes faz os seus atores falarem com a nuca. Vou te falar agora do ponto de vista do literato. Eu poderia, qualquer outro professor de literatura, né, levar vocês a entender essa fala e a reproduzi-la. Sabe como? Então vamos lá. Vou pegar os 3 pilares. Primeiro assim, o espetáculo eu me apaixonei, foi um presente, vocês me convidaram para assistir um dos ensaios, eu fui, me apaixonei, 1 hora de ensaio, um texto belíssimo, eu já amava Clarice, mas eu digo, um espetáculo belíssimo, plástico, belo, bonito, vocês estão bem, os 3,
apaixonado, apaixonado. E aí, eu também já havia percebido que a fala de vocês, ela não está totalmente natural como deveria estar. Ela está na boca, não está na nuca. Tá? Como é que eu levo essa voz para a nuca? Tudo em linguagem metafórica. O workshop que eu pretendo fazer com vocês, a gente pode até fazer, de repente, no Zoom, né, numa sala, fazer esse workshop, se vocês toparem. Como é que se faz isso? Como é que eu levaria vocês para isso? Então, vamos lá. Primeiro, fazer uma apresentação da literatura e da filosofia da Clarice Lispector. Essa é a primeira coisa. Entender esses termos técnicos: introspecção, sondagem psicológica, discurso indireto livre, existencialismo. Só isso, assim, fazer uma brincadeira, o que são essas coisas. Para que quando a fala dessas personagens vão vir com outro peso. Ou seja, quando eu digo a maçonaria do silêncio, como fala a Júlia, né, a narradora, essa maçonaria do silêncio não pode sair assim, maçonaria do silêncio. Só estou reproduzindo a fala. Tá, eu vou então dar uma expressão facial. Não é disso que eu estou falando. Eu quero que você reproduza essa fala sabendo o que é a maçonaria, o que é silêncio. Uma vez que você saiba o que é maçonaria, o que é silêncio e o que é essa metáfora, maçonaria do silêncio, são 3 coisas, 3 conceitos diferentes. A fala nunca mais vai sair pela boca, vai sair pela nuca. É só o conhecimento daquilo que você está fazendo, seja o que for, faz você falar com a nuca e não com a voz. Ora, se o espetáculo de vocês levou 1 ano para montar Clarice Lispector, ele deveria ser recheado, a parte a isso, com a filosofia literária de Clarice Lispector. Por isso é importante para toda a companhia a junção de outros artistas, né, de outros técnicos, cara. Chama um iluminador, quero falar com o iluminador, vem aqui dar uma palestra pra gente. Chama um bailarino, olha o que eu tô falando pra você, um sapateador, vem aqui. Ensina a gente alguns passos. Você vai dizer assim, cara, a gente não vai dançar exatamente em Clarice, pouco importa, porque o bailarino vai te dar a noção de ritmo, a noção de tom, a noção de pausa, a noção de tempo contra tempo. Olha o que o ator ganha. Aí você chama um artista plástico. Eu quero que a gente vai encenar aqui uma esquete, eu quero que você pinte. Por que eu, ator só aí, não diretor, preciso de um artista plástico? Porque ao pintar, ele vai selecionar, escolher um ângulo, ele vai escolher uma cor, ele vai escolher um... Entende agora? Quando você faz tudo isso, um artista plástico, um sapateador, um iluminador, um professor de literatura, um professor de filosofia, que o seja, quando você faz tudo isso voltado para a Clarice, o nível de conhecimento de vocês vai aprofundar. Eu tenho certeza que após esse workshop, após a aparição de outras pessoas, fazendo essa interligação com a companhia de vocês, as falas vão todas saírem pela nuca. É assim. Esse é um recado para vocês, para todos. Porque a fala não é decorar. Ator não é que decora. Ator é aquilo que... Quer dizer, eu nem posso falar incorpora, que eu vou para Stanislavski. Porque o Brecht não foi, entendeu? Mas ator, então vou usar um termo mais geral. Ator é o que vivencia. Pô. Então eu preciso ser... Por isso que existem essas oficinas, né? Você já viu o Santoro fazendo em Carandiru, fazendo travesti, né? Um trans, né? Maravilhosamente bem. Apesar do braço dele forte, mas está maravilhosamente bem. E sabe o que ele diz? As oficinas dele é andar com os travestis de São Paulo. Ele passava uma noite com os travestis. Aí, a coragem. Olha o desprendimento de um ator. E essa era uma oficina, ele já tinha, obviamente, estudado o perfil psicológico, o perfil familiar, o perfil social de um travesti. Travesti é um ser estranho, né? Porque ele trabalha à noite e dorme de dia. Olha só como é que é um outro ser. Olha que vida é essa. E é só assim... E repare, o Santoro ficou preso, só estava numa cadeia, um espaço curto. Não ia representar aquilo tudo. No entanto, a fala dele saiu pela nuca, não saiu pela boca, porque tinha conhecimento. Vocês tinham conhecimento, mas não era suficiente ainda para que a voz viesse com a naturalidade. Lembra da Priscila, que levou as meninas lá no espetáculo também para vocês? E lembra que a reclamação dela falou assim, ó, eu estou achando que a voz de vocês não está muito natural. Uhum. Era a fala dela. Mas repare,
ela está vendo como uma diretora de teatro, não como literato, como eu estava vendo. Então eu falei assim, claro que não está natural, eles não sabem quem é a Clarice ainda. Não se ofenda, porque você vai dizer assim, como não sei quem é a Clarice, Renato? Nós lemos o livro. Então, não sabe, entendeu? O saber da Clarice, nem eu sei, eu quero te dizer isso. Não é soberba não, por favor. Nem eu sei, Clarice é todo dia. Clarice é um constante ensinamento, mas eu tenho certeza que a partir desse contato, desse mergulho, vocês vão fazer um espetáculo belíssimo, mais do que já era, porque eu me apaixonei. É isso. Foi essa parte do não estar natural, para mim também foi um grande julgamento, porque eu não sentia que estava natural em nenhum momento. Vez ou outra eu me surpreendi e falei, não sei, será que eu consegui? Mas isso que você nos disse foi muito bom, porque agora a gente vai poder refletir mais do que a gente refletiu antes, para poder deixar mais natural aí. E eu agradeço por essa dica, que é excelente. Então, Eu eu acho que... acabei nem lembrando de novo a pergunta, mas queria que você Perdão. deixasse um recado aí pro pessoal. Deixa, Ah, deixa. não. Fala, pode falar. Talvez você já tenha até falado por alto, mas o que o teatro modificou em você, na sua vida? Eu acho que sozinho, assim, o teatro, ele foi um conjunto de coisas que me modificaram. Né? Como ele foi primeiro na minha vida, foi a minha primeira experiência artística, antes mesmo da poesia, de alguém ler uma poesia minha, ele me modificou. Na verdade, ele me mostrou, modificação, claro, né? Que eu posso ser aceito, que eu posso ser admirado. O teatro foi aquilo que primeiramente me deu um público, que professor tem público, né? Mas foi o teatro que me deu. E ele modificou a minha vida porque ele me fez me aceitar como eu sou. Porque alguns anos atrás, ser poeta era esquisito, entendeu? Eu tinha vergonha. Quando eu dizia que eu gostava de Roberto Carlos, que ele é o primeiro que eu me apaixono, e as pessoas descobriam, eu tinha vergonha, tu tem noção? Eu já tenho o maior orgulho de gostar de Roberto Carlos, depois eu me apaixono por Caetano. Eu tinha vergonha do que eu escrevia, só mostrava para uma ou outra pessoa. E o teatro me fez ver assim que a gente pode ser belo e feio ao mesmo tempo. O teatro me modificou que ser feio também é belo. Acho que é isso. Me ensinou a me amar mais. Agora sim, então, dá aí o seu recado pro pessoal. Vou, assim. Assim, eu sei que tem muitos alunos meus que acompanham, né, que todas as vezes que eu fui homenageado como professor, seja na faculdade ou nas escolas, eu nunca era exatamente como professor. A homenagem era para a pessoa. E eu pensava assim, porra, eu devo ser uma merda de professor que os caras só homenageiam, ou poeta. Várias vezes era assim, ó, a gente quer homenagear o Renato e a sua alma poética. Porra, o professor deve ser uma merda, né? Eu pensava isso. Não, mas não é isso. Mas eu digo, o diferencial, eu vejo isso o tempo todo das pessoas conversando comigo. Tá em mim, em outros, né? Que eu faço as coisas com a paixão, com a víscera, com a alma. Eu não consigo amar pouco. Ou eu amo muito, ou eu não amo. Não consigo amar pouco, eu não consigo ser meio. E eu acho que o maior recado que nós temos para perder o medo é se entregar de paixão àquilo que quer fazer. Aquilo que acha que tem condições, se ainda não tem condições, aprimorar para chegar a esse estágio. Foi Oswaldo Montenegro que disse numa entrevista a Marília Gabriela: eu não trabalho porque eu faço aquilo que eu amo. E é esse recado que eu tenho que dar. Escolha fazer o que você ama. Só assim você não vai trabalhar. Então, eu quero te agradecer por esse bate-papo. Muito obrigado. Não sei se você reparou, mas deixei tem 25 segundos para a gente acabar Ah, a não, live. não reparei, não. Grande beijo. Mas, em homenagem a você, Ah, que legal. Legal, vascaíno, sou vascaíno.
Eu sempre Legal. tô aqui bebendo uma garrafinha d'água e hoje peguei a caneca em plástico. Muito obrigado, Renato. Legal, legal. Espero ter mais encontros aí, mais lives